entrar com processo, mas não sei se vale a pena gastar dinheiro com isso. Será que processar alguém tem custo? Essa pergunta merece a resposta mais raiz de todo bom advogado. Depende. Se você já consultou um advogado alguma vez na sua vida e ele não te falou depende, algo de errado não está certo. Ao contrário do que muita gente pensa, ser advogado não é só copiar e colar petições do Google não, viu? Embora muita gente faça isso, mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? Então, toda vez que alguém me procura para dar entrada no processo, eu já tenho que saber aonde está na lei todas as regrinhas para esse processo caminhar. Por isso que a minha resposta é depende. Em primeiríssimo lugar, para você saber se a tua ação vai ter um custo ou não, vai depender do tipo de ação que você quer entrar. Toda vez que alguém entra com um processo, esse processo vai ser destinado a um fórum. O fórum é um prédio onde fica uma porrada de gente que fica movimentando esses processos e também é onde acontecem as audiências desses processos. E pela nossa lei, existem vários tipos de processo e cada tipo de processo pode ser destinado a um fórum diferente. Eu vou te falar aqui quais são os mais comuns, porque o meu objetivo é simplificar e não complicar mais ainda a sua vida. Além disso, quem tem obrigação de saber qual fórum vai para cada processo é o seu advogado que estudou pelo menos 5 anos para isso. Então, os fóruns mais comuns que os processos vão tramitar são a Justiça Comum e o Juizado Especial. Lá no Juizado Especial, geralmente são tratadas as ações de pequenas causas, aquelas que costumam ser mais fáceis de resolver. Se você quiser saber mais, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no card. E o cachorro da vizinha tem que andar. E esses processos que são enviados ao fórum do Juizado Especial não tem custo nenhum para entrar com a ação, independente da sua renda. E muitas vezes não precisa nem de advogado para te representar. Só vai ter que pagar alguma coisa se você tiver a sentença, não gostar dessa sentença e decidir recorrer, mas também não é garantido que você vai precisar pagar e eu já vou te contar por quê. Agora, os processos que não vão para o fórum do Juizado Especial, geralmente vão para o fórum da Justiça Comum. E lá no fórum da Justiça Comum, em regra, para você entrar com uma ação, vai precisar pagar custas. Aí você vai me perguntar, mas que custas são essas? Eu não vou falar aqui os nomes técnicos porque não facilita a compreensão, mas basicamente as custas que são cobradas no processo são todos os custos que o processo tem para caminhar lá na justiça. Por exemplo, antes do seu processo chegar na mão do juiz, ele vai para o distribuidor. O distribuidor é um setor onde eles pegam o teu processo e fazem um sorteio para ver em qual vara o teu processo vai ser mandado. E esse trabalho gasta tempo, funcionário, enfim, recursos da justiça. Outro exemplo, quando você pede no processo para que o juiz envie uma cartinha para outra parte avisando sobre a data da audiência. Essa cartinha vai ter que ser feita por um funcionário, enviada para os correios, entregue dos correios para a pessoa, então também tem um custo. Como você pode ver, não é nada absurdo, não é nada para roubar o seu dinheiro, é somente os custos que o teu processo vai ter para andar lá na justiça. Uma coisa importante para você saber é que as custas processuais não têm nada a ver com o dinheiro que é pago para o advogado trabalhar no teu processo. Custas é uma coisa, honorários de advogado é outra. Certo, mas a gente sabe que tem gente que não tem condições financeiras de pagar as custas desse processo. Isso significa que você perdeu o seu direito de entrar com a ação? Não. A nossa Constituição Federal determina que qualquer pessoa tem direito a exercer o seu direito de ação e acessar o poder público para poder resguardar os seus direitos, independente do pagamento de taxas. E isso é a justiça gratuita. E a lei determina que todas as pessoas que quiserem entrar com uma ação e puderem comprovar que elas realmente não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, pode ser concedido para essa pessoa a justiça gratuita. Isso significa que a pessoa vai poder ter o processo sem pagar nada por isso. Quem vai pagar esses custos é o Estado, que no caso é o governo. Então, mesmo que você não tenha uma boa condição financeira ou esteja passando por dificuldades, isso não impede que você exerça seus direitos. Legal, né? Se você acha que esse é o seu caso, você pode entrar com uma ação, então, fazendo o pedido de justiça gratuita. Mas não basta só pedir, você tem que comprovar. Você vai ter que juntar no processo algum comprovante de renda, extrato bancário, contra-cheque de recebimento de salário, declaração do imposto de renda, qualquer coisa que comprove quanto você ganha.
Colocando isso no processo, o juiz vai pegar o teu processo e vai definir se ele concorda ou não concorda que você tenha direito a receber a justiça gratuita. Se ele conceder o benefício da justiça gratuita, o processo começa a andar normalmente. Se ele não conceder, você tem algumas opções. A primeira é pagar as custas, a segunda é recorrer dessa decisão e a terceira é desistir do processo. Aí você tem que avaliar o que é melhor para você. E é muito importante você saber que não dá para mentir esse tipo de coisa, viu? O juiz tem como saber se você está mentindo ou não. Principalmente se você é daqueles que fala que é pobre, mas tira foto na rede social na lancha no final de semana. Inclusive, se você resolver testar e for descoberto, você vai literalmente pagar para ver. Isso porque o juiz tem o direito de te aplicar uma multa, além de revogar esse benefício no processo. Teve um caso em São Paulo de uma mulher que resolveu testar e foi condenada a pagar cerca de 20 mil reais de multa. Ela pediu a justiça gratuita no processo e acabou omitindo uma informação de que ela tinha recebido um valor de aproximadamente 16 mil reais, que daria e sobraria para pagar as custas do processo no caso. Então, o juiz condenou essa mulher a pagar o valor correspondente a 10 vezes as custas do processo, falando que ela estava desvirtuando o benefício da justiça gratuita. Afinal de contas, tem tanta gente que realmente precisa e quem não precisa fica fazendo esse tipo de coisa. Resumindo, a casa caiu. Outra coisa legal é que empresas também podem pedir e receber o benefício da justiça gratuita, desde que comprovadamente precisem. Por hoje é isso, um beijo e até!